O grande ícone Silvio Santos quase que foi o presidente do Brasil. Tu sabia disso aí? É o 26, é o 26, o Silvio Santos chegou a nossa vez. Imagina como é que teria sido Silvio Santos presidente aí, mandando dinheiro pra galera, mandando aviãozinho. Bem, você já ouviu falar nessa história, e será que ela foi verdade mesmo? Ele chegou a ser candidato, ele perdeu, ele foi impedido de concorrer, como foi essa história? Eu posso usar da minha honestidade para, com um bom assessoramento, resolver ou tentar resolver os problemas graves desse país. No vídeo de hoje nós vamos ver como foi essa história completa, desde o momento da ideia da candidatura de Silvio Santos, quando ele decidiu ser o candidato, até o resultado de tudo isso. Você está no canal Povo Curioso, meu nome é Guilherme Lima, fique comigo até o final desse vídeo. Agora o povo está contente, já temos em quem votar. Naquela época, em 1989, a eleição de presidente seria uma eleição singular. Por quê? Porque naquele ano seria a primeira eleição realizada diretamente, desde o ano de 1960. Ou seja, durante esse período aí que ficou conhecido como a ditadura militar, o regime militar, que durou de 1964 a 1985, as eleições eram diretas. De maneira que os presidentes, os governadores, os prefeitos, eles eram escolhidos sem ser pelo voto das pessoas. Eles eram escolhidos lá de maneira interna. Então, por causa disso, por causa dessa alegria, né, muitos candidatos apareceram. Só para ter noção, eram 22 candidatos a presidente naquela candidatura. Foi a candidatura que teve mais candidatos a presidente. E a candidatura de Silvio foi oficializada no dia 31 de outubro de 1989, pelo extinto Partido Municipalista Brasileiro, a sigla PMB. Guarde muito bem essa sigla, porque nós durante o vídeo vamos estar sempre mencionando ela. Naquele momento, o candidato desse PMB seria uma pessoa que era chamada Armando Corrêa. Mas depois de umas conversas, ele concordou ser substituído por Silvio Santos, porque eles viram lá que Silvio já era alguém conhecido na televisão. Eu sou um cidadão que o povo conhece, que pode ou não confiar em mim, através do meu trabalho, através da minha conduta. Naquele momento, Silvio Santos vivia um auge imenso, né? O camarada aí, dono da segunda maior emissora de televisão do Brasil. E naquele momento, o PMB, que é o Partido Municipalista Brasileiro, ele precisava de um nome de centro, algum nome assim com força popular, porque aquela eleição, devido à quantidade de candidatos, seria bastante acirrada. No dia 22 de outubro de 1989, Silvio Santos ele deu uma entrevista na televisão dizendo: por diversas vezes a presidência chegou às minhas mãos. E eu sempre disse não, preferindo continuar na minha profissão, que é ser televisão. Eu nunca disse que não aceitava. Agora, alguma coisa faz com que eu participe da política. No dia 30 de outubro de 1989, já faltando apenas 7 dias para o último dia possível para fazer registro de candidaturas, Silvio Santos estava lá no PMB reunido com Armando Corrêa, que seria até então o candidato pelo PMB. E eles estavam lá discutindo quem seria o melhor nome naquele momento para ser o candidato. Então Silvio Santos, juntamente com um senador influente do PMB, um senador chamado Marcondes Gadelha, lá do estado da Paraíba, que mais tarde se tornaria o candidato a vice na chapa de Silvio, eles foram para um local reservado, faltando apenas 15 dias para as eleições. E Silvio Santos disse que não teria nenhum problema para ele. Não vai ser 10 dias ou 5 dias que vão mudar o Silvio Santos. O Silvio Santos é o que é nesses anos todos. Quer dizer, quem tem um julgamento a respeito do Silvio Santos já fez esse julgamento. Não vai ser 10 ou 15 dias, ou 5 dias, ou 2 dias que vão modificar o Silvio Santos. Naquela altura, Armando Corrêa, que seria o candidato, né, ele já havia aceitado ser substituído por Silvio Santos, tudo em nome da vitória do partido. E Silvio Santos chegou sustentando que seu governo seria cercado por homens de bem e seria sempre pautado na honestidade, na sensatez e na justiça. Sobre a economia, Silvio Santos manifestou o interesse de liquidar a inflação, acabar com a inflação, que era um problema muito grave no Brasil naquela época. E todas essas declarações deram mais forças ainda para a candidatura de Silvio, justamente porque a história de vida dele remontava muito a isso, né? Uma pessoa que saiu da pobreza e estava comandando, né, várias empresas e a segunda maior rede de televisão do Brasil. Bem, logo depois das decisões tomadas, no outro dia, no dia 31 de outubro de 1989, a candidatura de Silvio foi oficializada, faltando apenas 15 dias para o dia das eleições, que aconteceria no dia 15 de novembro do ano de 1989. O anúncio da candidatura de Silvio Santos caiu como uma bomba, repercutiu em jornais internacionais, a exemplo do The New York Times, lá nos Estados Unidos. E principalmente repercutiu entre os outros 20 candidatos, mais de 20 candidatos que existiam naquele momento. Só para comparar, naquele momento o candidato preferido e que tinha todas as intenções de votos e que aparecia em primeiro lugar nas pesquisas era o candidato Fernando Collor, seguido pelos candidatos Lula e Leonel Brizola. Galera, Lula naquela época já estava começando ali a tentar
tentar ser presidente da República. E com a candidatura de Silvio Santos chegando, rapidamente Silvio Santos tomou o primeiro lugar e fez com que Collor perdesse muitos votos. Collor aparecia em primeiro lugar com 27,5% de pontos, quase 30 pontos. Depois que Silvio Santos entrou, Collor foi para 18%. E Silvio Santos apareceu com quase 30 pontos na frente de todo mundo. O homem ia ser um fenômeno como presidente do Brasil. O problema é nas cédulas. Como a candidatura de Silvio Santos foi formalizada em última hora, e naquele momento já estava tudo certo para Armando Corrêa concorrer lá pelo PMB, todas as cédulas de papel já haviam sido impressas pelo TSE. E tudo isso demandava um certo tempo para ser feito, então tudo já estava impresso. Então Silvio Santos ele começou a fazer a propaganda dele, ensinando ao eleitor que no dia da votação apareceria o nome de Armando Corrêa, lá na chapinha, mas o verdadeiro candidato seria quem? Seria Silvio Santos, o homem do baú. O homem do baú? O dono do baú? Sei lá como é. No dia das eleições, não haverá Silvio Santos na cédula. Vocês deverão colocar o X, marcar o 26. Por favor, não escrevam na cédula, porque anularão o voto. Votem no 26, estarão votando no Silvio Santos e não se arrependerão. Aí, meus amigos, nesse momento começava a surgir uma nuvem nebulosa sobre a candidatura e sobre a vontade de Silvio Santos. E o partido PDT começou a entrar com a primeira representação no TSE e o TSE suspendeu essas propagandas, porque as propagandas que Silvio estava fazendo estava mostrando um candidato que não mais estava disputando as eleições. Estava aparecendo o nome de Armando Corrêa, quando na verdade o candidato realmente era o Silvio Santos. No dia 4 de novembro de 1989, já chegando perto das eleições que aconteceriam no dia 15, foi feito o pedido do registro de candidatura oficial do lado de Silvio Santos no TSE. E a partir daí, vários pedidos de impugnação começaram a surgir. A galera não queria que Silvio Santos fosse candidato. Só para ser exato, foram ao todo 18 pedidos. E todas essas manifestações apontavam problemas no partido de Silvio, como também na própria candidatura dele. E basicamente foram dois argumentos que pesaram para acabar com o partido de Silvio e com a sua candidatura. O primeiro argumento diz respeito ao partido, o famosinho PMB, e foi levantado por Eduardo Cunha, figura já conhecida, que anos mais tarde Eduardo Cunha se tornaria presidente da Câmara dos Deputados e ficou conhecido aí recentemente, mais ou menos em 2015, quando deu início ao processo de impeachment de Dilma Rousseff. E alguns anos depois ele foi condenado a 15 anos de prisão por corrupção. Naquela época ele era aliado de Collor, que estava no primeiro lugar e era totalmente interessado que Silvio não fosse candidato. E aí Eduardo Cunha levantou que o partido de Silvio precisaria ter feito convenções em pelo menos 9 estados, sendo que o partido só tinha feito convenções em 4 estados. E o partido não comprovou que tinha feito essas convenções. E o segundo argumento dizia respeito à candidatura de Silvio Santos. Veja bem, esse argumento foi feito com base numa lei. Era a Lei Complementar número 5 do ano de 1970. E essa lei deixava claro que estavam impedidos de se candidatar alguém que nos últimos 6 meses tivesse exercido a direção ou a administração em empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. E as emissoras de televisão e de rádio são concessionárias de serviço público. Logo, o Silvio Santos aí ele teria se complicado, porque Silvio Santos era o dono simplesmente do SBT. Então, no dia 9 de novembro, uma sessão no TSE considerou que o partido PMB estava inválido, porque não tinha feito aquelas convenções lá. E automaticamente, se o partido não existe mais, a candidatura de Silvio também passou a não mais existir. Com a queda do PMB e a impossibilidade de Silvio ser candidato, o cenário anterior voltou. E Fernando Collor, que havia descido lá nas pesquisas, voltou a assumir a liderança, seguido por Lula e Brizola. Lula e Brizola, cada um mais ou menos aí com 15%. E Fernando Collor foi para o segundo turno com Lula e Lula acabou sendo derrotado. E muita gente ficou muito triste com a saída de Silvio Santos. As pessoas já estavam lá considerando ele como realmente o presidente, porque as pesquisas mostravam ele muito à frente, e o povo realmente gostava muito de Silvio Santos, figura carismática. Alguns anos depois, Gadelha, que era o vice de Silvio, escreveu sobre essa situação da candidatura de Silvio e considerou esse episódio como um sonho sequestrado. Gadelha sustentou que tudo que aconteceu ali foi orquestrado para que Silvio Santos não concorresse naquelas eleições, pois ele seria um imbatível nas urnas e seria um presidente aí bastante revolucionário. E depois disso, Silvio Santos ainda tentou ser candidato. Lá no ano de 1992, 3 anos
anos depois, ele tentou ser candidato a prefeito de São Paulo, mas pelos mesmos motivos que ele não conseguiu. E depois o próprio Gadelha, no livro lá que ele escreveu, revelou que em 2005 buscou novamente Silvio para que eles fossem candidatos novamente a presidente. E Silvio Santos teria respondido: venha ao meu hotel no Guarujá, falamos de tudo no mundo, mas política nunca mais. E foi assim, meus amigos, que o sonho de Silvio Santos foi enterrado. E eu pergunto aqui, será que tinha dado certo?